Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Ale, a gente tá no Setembro Amarelo, né? Que, enfim, é um mês que fala muito sobre o cuidado, a prevenção com a saúde mental, né? Sim. Ale, eu queria fazer uma pergunta bem direta, assim. Por que as pessoas estão tão ansiosas hoje em dia? Por que você identifica no seu trabalho o aumento da ansiedade, das doenças de saúde mental mesmo, proliferando nas redes sociais? Por quê? Se você pudesse responder isso em uma resposta, sim, é possível. Qual o motivo que você enxerga para as pessoas estarem cada vez mais adoecidas? Bom, primeira coisa é o seguinte, qualquer quadro de saúde mental, qualquer esquizofrenia, alcoolismo, depressão, ansiedade, qualquer coisa que você quiser pensar de saúde mental, é impossível da gente determinar uma causa. A gente entende que saúde mental é uma dimensão multidimensional. Deixa eu melhorar a minha frase. Que saúde mental é uma questão multifatorial. Então, você tem muitos eventos produzindo um processo de sofrimento. Então, são muitos mais eventos e causas do que a gente consegue nomear, certo? Mas se a gente for pensar do ponto de vista da ansiedade especificamente, a gente tem como pontuar algumas questões que têm a ver com o jeito que a gente vive hoje, no século XXI, né? Porque o que é ansiedade? Se a gente for pensar assim, começar pelo conceito, a ansiedade é uma emoção que te atravessa o corpo. Então você sente ansiedade no corpo. Depois ela produz pensamentos, certo? Mas continua produzindo efervescência no corpo. E a ansiedade é uma emoção que te joga para o futuro, certo? E ela fica te buzinando na cabeça uns pensamentos de deterioração, de catástrofe, né? Já deu ruim. Então, a ansiedade é uma ladra de momentos presentes. Então, ela te rouba do presente e te joga no futuro. Então, o que isso tem a ver com a nossa época? Nós estamos num momento histórico, sócio-histórico, em que a gente não é capaz de fazer tudo o que nos designa. A gente realmente tem uma pasta de pendências enorme, crescendo em todas as nossas mesas. As pendências não são só o que a gente deveria fazer profissionalmente, mas a quantidade de papéis sociais que nós temos que performar para o mundo hoje é infinitamente maior do que no século XX. Então, o tipo de cobrança de desempenho em todas as áreas da vida é avassaladora, né? Então, você tem que ter muitas dimensões de contato com as pessoas. Então você tem que responder todas as suas mensagens de e-mail, de WhatsApp, de rede social. Você tem que ir lá, postar, curtir. Isso nós estamos falando só da dimensão virtual, né? Mas além disso, você tem que ter uma profissão em que o tempo inteiro o discurso é o seguinte: se você fez bem por hoje, tá bom por hoje. Amanhã é outra coisa. É como se nós deixássemos de ter sido seres históricos. É como se a nossa história não contasse a favor, que a gente tivesse o tempo inteiro que provar por que a gente está ali. Então, a dimensão da identidade pós-moderna é essa, assim, vale por hoje. Amanhã é outra coisa. E, então, isso a gente vê no algoritmo, mas está espalhado em toda a nossa vida. Então, por exemplo, eu estava dando esse exemplo outro dia numa palestra numa escola. Se a gente quisesse correr na década de 90, por exemplo, pegar numa década mais próxima, a última década do século XX, se a gente quisesse fazer uma corrida para liberar endorfina, para se divertir, para ficar bem, a gente correria, chegaria em casa endorfinado, tomaria um banho e seguiria a vida. Hoje a gente contrata um clube de corrida, chama um personal trainer, compra uma roupa igual para todo mundo, baixa um aplicativo de corrida
que vai printar o perímetro e a gente vai postar no story e escrever tá pago. Essa expressão tá pago, ela é muito bandeirosa. Bandeirosa? Que é uma bandeira, dá uma bandeira assim, Uhum. né? Ela diz muito da nossa Entendi. época, porque quem tá pagando é quem tá em débito. Então, a sensação do ser humano na pós-modernidade, nessa cultura produtivista, é que eu estou devendo para o mundo. Eu ainda não fiz o que deveria ter feito. Eu ainda não estou com o corpo do jeito que deveria estar, não estou com a barriga de tanquinho que deveria estar, ainda não estou comendo vegano, saudável, sei lá o quê. Eu não estou no emprego tal, ou na posição tal, eu não estou com X mil seguidores na internet. Enfim, eu tenho uma pressão de desempenho em todas as áreas da minha vida que faz com que eu termine o dia sempre com a sensação de que eu não dei conta da vida. Então isso me leva a pensar que o meu futuro vai ser ruim. Então o jeito da vida se estruturar no século XXI, ela necessariamente produz ansiedade. Então a ansiedade para mim, Luca, deixou de ser um fenômeno psiquiátrico. Ela é um fenômeno cultural. É isso que eu defendo no meu livro. Toda ansiedade merece um abraço. Por isso que é toda mesmo, toda. Nós precisamos construir uma ideia de que essa ansiedade que nós estamos vivendo no século XXI, ela é inédita. Assim, não é a mesma ansiedade que a gente vivia no século XX. Porque, então, esse jeito que a gente está sendo levado a viver, não é que a gente decidiu viver assim. A gente é vítima de uma construção cultural muito maior do que a gente, né? Então, isso é ansiogênico, gera ansiedade. Então, isso se junta com outras variáveis. Isso tá, assim, essa cultura que produz essa ansiedade que eu acabei de escrever é como se fosse o céu, certo? Tá caindo essa tempestade todo dia na nossa cabeça. Mas tem gente que está mais protegido, tem gente que está mais desprotegido dessa tempestade. Aí tem o que a gente chama de variáveis sociais em saúde, né? Dimensões sociais em saúde. Que quem está mais vulnerável socialmente tem piores fatores de proteção. De fora para dentro, de dentro para fora. Né? De qualquer jeito. Por exemplo, se a família tem episódio de violência ou não, se eu estou desempregado ou não, né? Se eu tenho dinheiro para pagar minha conta que vence dia 10 ou não, né? Se eu tenho, por exemplo, aí nós estamos falando, por exemplo, das milhões de pessoas no Brasil que estão em insegurança alimentar. Exato. E acho que isso é um ponto que eu queria abordar. Antes de perguntar sobre isso, eu queria ter umas pessoas mandando mensagem aqui. Olha, não tá com a thumb do Milton. Dá uma atualizada aí, porque tá com outra, tá? Só queria deixar muito claro. Quem tá aqui comigo é a minha amiga Catarina Gorgulho. Um beijo pra você, Cat. Tô com muita saudade de você. A Bruna tá aqui falando que você é um gênio também. É minha irmã, Bubu, gênia. Eu tenho muita dificuldade a ler. E eu queria entender com você... Porque um amigo muito querido meu, um cara super progressista, inteligente pra caramba, falou que crise existencial e saúde mental é privilégio de gente rica. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Eu entendi o que ele quis dizer. Você estava falando um pouco disso. As pessoas com insegurança familiar, que pega 10 conduções para ir trabalhar, talvez nessa lógica tão perversa do capitalismo, dessa desigualdade brutal do Brasil, país de terceiro mundo como um todo, numa hierarquia de importância, talvez cuidar da saúde mental fique para depois, já que você não tem o que comer. Claro. Então, como que a gente fala de saúde mental sem parecer elitista, sem parecer um privilégio de uma camada muito restrita da população? Como que você enxerga isso? Você concorda com essa frase de que isso é um privilégio de gente que fica ali pensando na própria vida, refletindo sobre as suas dores, sendo que uma galera muito maior não tem a possibilidade de sequer pensar sobre? Pronto. Eu acho que a frase dele é muito boa. E eu acho que ela leva a gente a pensar aqui qual o conceito de saúde mental e, sobretudo, de tratamento. Porque nós estamos envolvidos numa lógica neoliberal que... O que a ideologia neoliberal, que é um dos fundamentos da nossa sociedade hoje, o que ela pregoa? Não existem problemas estruturais, existem problemas pessoais. Você tem que cuidar sozinho dos seus BOs. Então,
a terapia como um símbolo da busca pelo tratamento da saúde mental pode ser, em muitos momentos, uma apropriação neoliberal. Porque saúde mental é muito mais do que fazer terapia, né? Então, por exemplo, o Brasil ele é referência planetária em saúde mental, no que tange o jeito que a gente entende esse negócio. Como é que a gente trata a saúde mental das pessoas? O Conselho Federal de Psicologia é um conselho de ponta. Foi o primeiro conselho de psicologia no mundo a criminalizar a homofobia. 1999. Desde 99, qualquer profissional da psicologia que cometa uma ação homofóbica, por exemplo, cura gay, que era muito comum no século passado, né? Aquele filme Pedágio fala disso, né? Da Carol Markovics e com a Maeve Jenkins, maravilhoso esse filme. Então, desde o século passado a gente tem essa preocupação com a saúde mental de uma maneira muito contumaz na psicologia brasileira. O que a gente entende como saúde mental, Luca? É uma dimensão muito mais ampla, geral e restrita do que seja o tratamento. Saúde mental é ter água encanada. Saúde mental é ter moradia. Saúde mental é ter praça. É ter mobilidade acessível. Saúde mental é emprego. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só da pessoa deitar num divã e falar dos seus problemas da semana. Isso a gente faz quando a gente está com o resto garantido. Mas a imensidão da população brasileira tem problemas de saúde mental severos, porque não tem isso garantido. Então, o trabalho com saúde mental é o trabalho no território. Então, a política de saúde mental no Brasil é uma política que se alicerça no conceito de território. Então, é assim, como é que a gente pode melhorar o ambiente em que a pessoa vive? Para que, apesar de todas as pressões que ela vive, de subemprego, ou emprego precarizado, ou blá, 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 todas as coisas que assim, apertam a mente da pessoa, né? Apesar, essa é a expressão baiana, não aperte a minha mente. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar a vida dela no território? Isso é saúde mental, né? Então, saúde mental é lutar pela possibilidade dela ter convivência com as pessoas. Tem lugares de convivência aqui. Dignidade também, né? Dignidade. Como é que anda a segurança pública? As crianças podem correr, as crianças podem brincar, os adultos têm área de convivência, os idosos têm lugares em que eles podem se reunir. É possível sonhar nesse território ou é possível apenas sobreviver? Tudo isso é saúde mental. Então, o projeto de saúde mental no Brasil, ele não se restringe a fazer terapia, né? Inclusive, quando você vai no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um dos elementos do projeto de saúde mental no Brasil, você não vai falar só de sessão de terapia, que pode até ser em grupo, mas você vai ter educadores físicos, por exemplo, conversando sobre como é que você movimenta o seu corpo, como é que você coloca o seu corpo para receber boas sensações na vida, entende? Então, saúde mental não é privilégio de profissional psi. Saúde mental é uma variável multiprofissional, de preferência interprofissional, para a gente poder conversar entre as profissões e pensar tratamentos conjuntos, mas, sobretudo, é uma variável psicossocial. Se a gente não pensar saúde mental de forma psicossocial, a gente está admitindo que as pessoas se desenvolvem numa espécie de vácuo, numa bolha que não tem nada a ver com o mundo delas, né? Essa é uma leitura neoliberal da saúde mental.